Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui que eu falei do que tricolor. Para mais uma análise de o que eu não falei do jogo, ou no jogo, de Fluminense e Argentino Júnior e Fluminense. Jogo válido pela ida desse Libertadores. Então, sente no sofá ou na poltrona, deixe na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. E bom, eu queria iniciar aqui, não tá na pauta aqui, sobre a torcida do Fluminense lá. Não, foi totalmente bem atendida, não teve nenhum caso de intercorrência de problema. Isso daí só comprova uma coisa. É diferente a torcida da Argentina dentro de Buenos Aires, com as duas principais, né, River e Boca, do que fora da Argentina. O do fora da Argentina são de pessoas boas. De dentro de Buenos Aires são pessoas ruins. E o pior é que Buenos Aires, para quem não sabe, tem a maior população da Argentina inteira junta. Ou seja, você pega só a população de Buenos Aires, você pega a população dos outros lugares do redor e você vai ver que vai ter menos aí, gente. Tanto que todas as eleições da Argentina são levadas muito a sério em Buenos Aires e nem se vai pro restante do país. Não tem essa situação. Dito isso, eu gostei, parabéns da torcida. Vibrou, comemorou. Tava perdendo, o torcedor do Fluminense estava vibrando. E é isso que eu tô te falando. É isso que a torcida tem que fazer. Dito isso, Fábio no gol. Fábio, vamos falar sobre Fábio, né? Fábio que poderia ter realmente resolvido essa parada contra a gente, se ele não fosse tão bom. O Fábio, ele jogou muito a bola. Até fez um drible desconcertante no Godel, alguma coisa assim. E realmente muito seguro. O único gol que ele sofreu desse jogo foi um gol que ele não tinha como fazer nada, que aquele gol era pra ser gol. Não tinha posicionamento, não tinha nada, era gol. O resto, diversas defesas difíceis. Não seria nada normal se o Argentino Júnior acabasse o primeiro tempo com 3-0. Não seria. E muito isso por conta do Fábio. Então, desde o primeiro tempo ali, eu até pensei assim, cara, será que eu não coloco o Fábio para ser o melhor do jogo? E sinceramente mesmo, foi ótimo. Nino e Felipe Melo, vamos falar sobre a nossa dupla de zaga também. Nino, como sempre, desconcertante, maravilhoso, jogador excepcional. Jogador que hoje pra mim vale muito nesse Fluminense. Jogador que realmente é de velocidade, jogador que realmente é moderno, jogador que não pede para nenhum atacante de velocidade, impressionantemente. Diferente do Felipe Melo, que estava muito abaixo. Na verdade, a história é isso que eu te falei. Falei que na minha concepção um perigo maior é justamente ter Felipe Melo e Marcelo. Eu não queria os dois lá. Se você for ver meu pré-jogo, eu não queria Marcelo nesse jogo. Eu não queria Felipe Melo nesse jogo. Espero que Felipe Melo entre no Palmeiras, mas não entre no Argentino Júnior. Espero. Caso não aconteça, caso alguma coisa mude, é triste falar que a gente pode até ser eliminado por conta dessa má escolha do Fluminense. Eu acho que o Felipe Melo ele tem sua utilidade. Agora, ele tem essa utilidade. Você está entendendo a situação que eu estou falando? Não. Vou explicar melhor. O Felipe Melo tem sua utilidade ofensiva, mas utilizar bem essa utilidade para ganhar esse jogo. Se você não tem nada para fazer, e sinceramente mesmo diversas vezes não tinha nada para fazer, o Felipe Melo não é uma boa escolha. Eu acho que contra times, por exemplo, contra o Vasco, contra um Goiás, ou até mesmo
um, até mesmo, deixa eu ver aqui, um Atlético Paranaense é interessante. Fora disso, times que atacam muito, Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Botafogo, não chegaria a colocar não. Ares e Keno. A gente vê essa dupla, esses dois ataques. Uma coisa que eu achei interessante é justamente a distribuição deles dois. E de fato o Keno hoje dando, no jogo dando muito mais responsabilidade, flutuando um pouquinho mais, não deixando ali justamente a situação escapar. Mas ele foi. Se o Keno foi uma atuação abaixo do esperado, o Ares foi uma atuação ok. Não vou falar excepcional, mas foi muito ok. Diversas vezes foi usar fogo na nossa situação, diversas vezes ele criando jogadas difíceis, como por exemplo a jogada que acabou culminando num gol que estava impedido do Léo Fernandes. Então o Ares, pô, excepcional. Não também tiraria o Ares para colocar justamente como o melhor do jogo. Para mim tinha 3 melhores do jogo. 3. O Diego Barbosa, quer dizer, 4. O Diego Barbosa, o Nino, que jogou muito, o Fábio, que defendeu bastante, e o Ares. Jogou muito o Ares, e o Keno muito abaixo, e na minha concepção uma ótima oportunidade de colocar ele na reserva. Antes de a gente continuar falando mais sobre outros jogadores, se inscreve no canal, faça o trilho para você que é curte, comente, compartilhe, redes sociais na questão de vídeo, todos os dias 10, 12 e 20 horas, Pix na tela, vamos falar mais sobre Fluminense. Ganso, eu deixei o Ganso sozinho aqui. O Ganso, ele também não serviu muito. Eu falei lá pra vocês que na minha concepção, o time dos caras lá tem uma fraqueza enorme, e a fraqueza enorme é velocidade. O Ganso não deu velocidade. E os nossos melhores momentos, que teve menos um, foi sem Ganso e com um pensamento mais de velocidade, mais promissor sobre isso. Não é à toa que quando o Ganso saiu do time, o time melhorou. Porque nós não tinha mais a situação. A gente tinha menos um no ataque, por conta de tentar restabelecer uma defesa segura. E quando o Ganso saiu e entrou o Léo Fernandes, começou a melhorar o jogo. Esse tipo de jogos, que são bem mais específicos, é interessante tirar alguns jogadores que, mesmo sendo importante para o time, não é importante para o jogo em si. E o Ganso, na minha concepção, hoje, ele cada vez mais ele trabalha com essa situação de ser um jogador importante para aquele tal jogo. Para outros jogos, talvez não seja tão importante assim. Léo Fernandes e Samuel Xavier. Léo Fernandes, na minha concepção, muito abaixo do que esperado. Até chegou a surgir um comentário aqui no Twitter, que eu não sei se é verdadeiro, que o Léo Fernandes era o cara que mais chutava pelo Toluca, e hoje ele tá chutando muito pouco, quase nada ali. Mas foi um lance bom de gol, que o Léo Fernandes realmente teve qualidade. E essa é a qualidade que eu quero ver no Fluminense. O Léo Fernandes é um cara que realmente pode fazer bem pro jogo. No jogo que eu vi, pelo menos, o primeiro jogo dele, que ele entrou faltando 5 ou 10 minutos, a gente viu uma outro tipo de situação acontecer. Dribles, as corridas, as situações todas. E o Léo Fernandes, pra mim, é um jogador interessante, que pode ajudar muito o Fluminense, mas que ainda não tá 100% com o time ainda. E o Samuel Xavier, na minha concepção, ótimo jogador, meteu o gol, foi importante justamente durante todo esse tempo, atacou bastante, defendeu bastante, trocou muito de espaço com o próprio Martinelli, e cada vez mais a gente entende sobre o que deve ser o Martinelli
e o que deve ser o Samuel Xavier, o que deve ser justamente o time inteiro. Que é justamente isso, né? É ocupação de espaço e o Martinelli jogar muito como se fosse um terceiro volante. Podendo até se mesmo atacar, deixando ali o André ali. A gente viu muitas situações dessas, né? Que foram interessantes. E se a gente está falando disso tudo, a gente está falando de Diniz, que é o último personagem. E o Diniz foi muito bem. O Diniz foi muito bem. Tá? Focando muito, tentando achar alguma solução. Mesmo com o jogo perdendo, ele quis empatar. E por conta disso, numa situação de sorte, o Marcelo é expulso. E também ele consegue uma expulsão em cima do goleiro. Vê um jogador linha para ser goleiro. O Samuel Xavier entendeu, parece que todos os outros times não entendeu, que era só chutar e fazer o gol. Não tem cacuete, não sabe agarrar, não sabe como utilizar a mão direito, e é isso que ficou, claro. Mas o Diniz tá interessante, mas ele não tá evoluindo do que eu espero, sabe? Uma coisa que me afirmaram lá atrás é o seguinte: não, mas isso aqui é uma fase, é um momento. Me falaram isso. Não falaram pra vocês sobre isso? Parece que o momento não acaba. O Fluminense tem que mudar. Eu não vou pro Maracanã pra não ver dinizismo. Eu vou pro Maracanã pra ver o Fluminense jogar. Pra ver o dinizismo acontecer. Na minha frente. Espero que o Diniz mude. Muito obrigado a todos que assistiram. Eu fico por aqui. Se inscreve no canal. Faça o tiro pra você que curte, comente e compartilhe. Redes sociais em questão desse vídeo. Vi todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela. Saudações tricolores.